Ibovespa, hoje nós vamos fazer aí a leitura do cenário macro para tentarmos entender os próximos passos da Bolsa de Valores. É muito importante para a gente entender aqui as possíveis quedas do setor, principalmente aqui vinculadas a commodities, como Petrobras, Vale CS Mineração, Uzi Minas, Gerdau, várias empresas aí. Também o setor econômico, né, como o de bancos, tem muita correlação com a economia, né? Para que eu acompanho o cenário macro? Para calibrar aí os meus aportes. De repente eu compro uma queda mais firme aí no petróleo, por exemplo, dependendo do cenário, ou eu faço uma reserva aí de oportunidade, ou de repente aporto no setor elétrico, que é mais resistente, né, à crise. Então é para isso que eu vejo o cenário macro. E o mundo vive um verdadeiro tabuleiro de xadrez. A gente vê não só apenas problemas econômicos, como políticos. A guerra entre Ucrânia e Rússia aumentou ainda mais as tensões entre China e Rússia, atingindo aí o pior momento em décadas, né? Então, estava aí buscando uma certa aproximação e a guerra trouxe aí tudo abaixo. Existia sempre aquelas alegações que a China não respeita os direitos humanos e agora está se acentuando ainda mais numa outra questão, que é falando aí, né, a União Europeia declarando que a China agora exige que o resto do mundo lhe respeite e reconheça as suas posições que assume sem prestar muita atenção aos que os outros possam pensar. Um grande exemplo disso é Taiwan, né? A China quer anexar Taiwan e não quer saber muito se o Ocidente está afim ou não de aceitar isso. É uma questão aí que pode levar a sérios problemas. Taiwan tem aí aquela empresa Taiwan Semiconductor de microchips, né? Muito importante aí para o mundo, né? Tecnologia de ponta. Pode ser aí também uma intenção extra, adicional aí para esse conflito, né? Talvez se não existisse Taiwan Semiconductors, seria mais ou potencialmente facilmente resolvido, né? Isso aí é um agravante. Existe um interesse aí de ambos lados, Estados Unidos e China. Então a gente vê essa questão política que foi acelerada aqui exatamente com o conflito Rússia-Ucrânia. A OTAN queria aí uma posição contra a Rússia da China. A China nunca ficou muito satisfeita com isso, porque ela vê até de longe assim, alguma similaridadezinha, né, com o que a Rússia está fazendo lá com a Ucrânia, porque ela também está aí no seu conflito com Taiwan e em outras regiões, e o Ocidente está aí se intrometendo. Não estou falando quem está certo ou quem está errado, estou falando aí a posição da China, né? Como os chineses aí se sentem em relação a isso. Então eles estão acabando mais ficando do lado neutro, até eventualmente parecendo do lado russo, do que propriamente contra o russo, né? Inclusive, eles estão lá negociando com os russos normalmente. Então a gente vê agora, falando da economia, né, a gente vê o PIB chinês desacelerando, né, subindo em 0,4 anualmente. Então era esperado manter-se em 1, ficou em 0,4, foi abaixo do esperado. Existem muitas preocupações, a pandemia é a principal no momento, mas não é só ela, né? A China promete combater então os riscos do setor imobiliário e os pequenos credores, né? Entregas domiciliares foram adiadas recentemente em meio a crescentes lacunas de financiamento enfrentadas por muitos promotores imobiliários na China. E eu já vi essa novela em 2007, quando eu investia. Eu não dei tanta bola na época e acabou estourando uma bolha lá nos Estados Unidos que pegou pesado também, por tabela, o resto do mundo inteiro. Então a China, a gente sabe que é muito forte no setor imobiliário. Seria gravíssimo se isso aqui realmente se estendesse. A gente viu que a Evergrande deu um trabalhinho lá, a China meio que está contornando, mas ao mesmo tempo não está, ainda está um enrosco todo lá. O setor imobiliário na China dá problema, seria algo muito sério. A gente tem que acompanhar isso aqui. Existem pacotes de estímulos também para aquecer a economia de novo e tudo ficar bom novamente. Como eu já disse, a inflação lá não está pegando, eles têm isso de bom, mas é muito preocupante uma possível bolha imobiliária lá na China, né? Então a gente vê a Covid que vai totalmente contra, né, a questão aí do crescimento, porque eles estão empregando muito lockdown sério. Essa tolerância zero à pandemia realmente está podendo pôr em risco o crescimento na China, porque eles estão incentivando aí com pacotes de estímulo e ao mesmo tempo fazendo lockdown. Cara, é o pacote perfeito para dar inflação, para não haver crescimento real, né? Aquele crescimento que depois vem a conta pesada, né? Então, assim, muito perigoso isso aqui. Vamos torcer para que realmente não evolua os casos aí de pandemia na China. Aparentemente até que está sob controle, mas a política de zero é que está aí dando algum medo no mercado.
Nos Estados Unidos a gente vê uma retração do PIB em 1,6, era esperado uma retração de 1,5, então foi um pouquinho pior, mas ainda dentro do aceitável. É apenas pontual até que se prove o contrário, vamos ver se recupera à frente, mas existe o risco, a inflação lá está pegando muito, né? A gente vê a inflação, né, acelerando aí 9,1, quem diria, em 9,1 nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, maior em 41 anos, um pouquinho acima aí do que o mercado estava esperando, né? Então ela veio aqui em 1,3, era esperado em 1,1. Até aí não seria tanto problema, porque teve aí realmente muita puxada na parte aí de petróleo e tudo mais, né? Esses itens que a gente já sabia que ia subir muito, mas ainda se mostra a inflação muito generalizada, muito expandida pela cadeia aí dos Estados Unidos. Então ainda preocupa essa inflação, porque está nos alimentos, está na saúde, está espalhada por tudo quanto é lugar, né? Está disseminada, essa seria a palavra. Então, olho atento à inflação. Nós temos aí no fim do mês o pronunciamento do Fed, é possível elevação aí da taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, e vamos ver aí os discursos e a próxima divulgação aí da inflação lá, né? Então a gente vê aqui o PIB chinês aos últimos anos, olha só que maravilha que foi, né? Independente de como eles têm feito isso, eles têm conseguido fazer um crescimento fantástico, e aí começa uma leve desaceleração, porque também estava um crescimento absurdo, né? Ainda assim, muito forte crescimento, ainda conseguiram dar uma acelerada aqui, né? Turbinaram depois de um déficit normal aí com a pandemia, mas agora, finalmente, ó, começam a cair, enquanto o mundo já está aí convivendo com a pandemia, a China ainda está na política de lockdown zero, e essa pandemia é um pouco difícil da gente cravar quando que ela vai sumir 100% aí do radar, né? E aí quando a gente vê o PIB americano, a gente vê um crescimento bem menor, né? De vez em quando uma desaceleraçãozinha, mas quando houve a bolha lá, realmente foi um ano aqui de recessão. Nem parece algo tão grave, mas foi caótico, né? Desemprego, gente perdendo a própria vida e se matando, né? Foi muito ruim, espalhou-se pelo mundo inteiro, o Brasil foi muito afetado, uma economia muito forte, mas como sempre existe a recuperação. Então, como Warren Buffett diz, comprar ao som dos canhões, né? Isso aqui funciona praticamente em todas as economias que eu acompanho aí, funciona. Estados Unidos e Brasil, eu tenho certeza que sempre funcionou assim, né? Então a gente vê aqui depois recuperando, tendo vários trimestres aqui de PIB bom, né? E aí começa probleminha aqui com a pandemia, o mercado encarou até como normal, pontual, e aí uma recuperação forte pra caramba, as bolsas também subiram bastante, e começa esse início aqui de desaceleração, né? E quando a gente vê a bolsa americana, fica bem nítido, né? A gente vê a queda aí com a crise que nós vimos lá passado 2007, a recuperação que começa aqui, ó, ao final aqui de 2009 no PIB, mas a bolsa já foi antecipando esse PIB antes, ela já veio melhorando um pouquinho antes, no meio de 2009. A gente vê depois uma alta muito grande até vir a pandemia, caiu aqui, obviamente, já antecipando uma piora no PIB, aconteceu a piora no PIB, o mercado viu que era algo, não era o fim do mundo, aqui foi meio atípico também, né, uma recuperação mais forte ainda, pacote de estímulo e tudo mais, vem a consequência, vem a inflação e tudo mais, o mercado começa a precificar o cenário extremamente ruim, e as bolsas vão caindo, e adivinha só, algum momento ela vai achar o fundo, e aí depois a subida, porque é isso que acontece historicamente durante mais e mais de décadas e décadas e décadas. E quando a gente vê o PIB brasileiro é bem oscilante, né, por conta de sermos uma economia frágil e também por termos aí muito vínculo às commodities e por fim por termos muitas vezes politicamente mal gerido, né, às vezes os nossos políticos pensam muito no presente e não no futuro e acaba às vezes o PIB subindo demais num curto momento e depois despenca, é algo assim que acontece muitas vezes. Então a gente vê o PIB aqui é o retrato da nossa bolsa que cai e sobe muito mais bruscamente do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nós tivemos essa crise aqui, beleza, né? Reflexos muito aí também do exterior, mas também já um pouco aí de políticas erradas. E aqui, com certeza, políticas erradas, nós já vamos ver isso, uma recuperação. Estava indo bem, pandemia normal, uma subida, algumas coisas não tão certas, já começa um declínio, vamos ver o que vai acontecer à frente.
Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem até a retrospectiva, 2009, né? O Brasil dispara, né? O Brasil descola da economia mundial. Ele vinha realmente conseguindo fazer alguns bons planos. Em algum momento o Brasil se perdeu. E aí existe a matéria lá falando, né, do Economist, que o Brasil estragou tudo, né? Será que o Brasil estragou tudo? Parece que sim, né? Muito mais até do que talvez eles tivessem previsto. E aí eles vêm aqui em 2016 falando, né? O Brasil traiu, né? Traiu quem confiou e estava aí precisando de ajuda. E realmente acabou coincidindo aí, né, com uma certa recuperação no Brasil aqui nos anos seguintes, deu uma melhoradinha. E aí vem, né, essa matéria aqui que eu ainda não li mais a fundo, do Brasil falando aqui que tá mal, né? Tá respirando aí por máscara, será? 2021. Vamos ver, né, como é que sai. Pelo menos o mundo inteiro está meio que cambaleando aí, a gente tem que ver os próximos passos. Em termos de bolsa brasileira, a gente vê o nosso PIB lá em 2009 caindo, cai a bolsa, a recuperação acontece, depois daqueles vários anos, né, onde o Brasil, digamos assim, segundo a matéria, estraga tudo, e a gente vê aquele PIB caindo, caindo até chegar no momento de abismo aqui, né? E aí depois vem a recuperação no 2017, né? E aí a bolsa até antecipou um pouco também, fazendo essa alta um pouco antes. O resultado começa a aumentar aqui em 2007. E aí a velha história da pandemia, recuperação, política e tudo mais, aí inflação e tudo mais acontecendo na sequência que vocês têm acompanhado. E além de tudo isso que nós vimos, a China é o principal parceiro comercial conosco. A gente vê a barrinha verdinha aqui, que só cresce, né, a exportação nossa para eles. A importação também vem crescendo, mas menos até que a exportação nossa. Então, existe aqui um saldo positivo na balança comercial com a China. Ela é super importante para a gente ao longo desses muitos anos aqui. E os Estados Unidos também diminuíram a importância, né, porque eles têm crescido bem menos aqui que a China. Inclusive eles dão um prejuízo para a gente vê a barrinha azul um pouquinho acima, embora tenha encostado agora, né, principalmente aí com essa crise aí mundial, né, de commodities, deu uma encostadinha, mas a gente sabe aqui que é o segundo mais importante, então também tem uma economia muito importante, também baseado nas balanças comerciais, pode causar aí um caos aí, crise nesses dois países também por conta disso. E muitas pessoas perguntam, né, sobre se é o momento de investir na Vale, na Ferbasa, na Uzi Minas, na CS Mineração, na Gerdau, e eu sempre trago essas empresas, né, eventualmente eu faço análises bem legais dela, mas muitas vezes a resposta está no macro, então por isso que eu vim trazer aqui a China, os Estados Unidos. Olha só o minério de ferro, aquela emoção com a China, né, que vai crescer infinitamente, agora vai, e aí vem aquele problema de Evergrande que pegou todo mundo de surpresa, despencando, né? Enquanto a China aí, em meio de pandemia se despontava com crescimento, Evergrande aí causou um susto em todo mundo. Veio uma recuperação onde parecia que ia contornar esse problema da China, mas aí veio novos lockdowns, veio aí o medo de um desaquecimento forte na China e ainda a sombra ainda, né, da crise imobiliária na China não foi totalmente afastada. Então a gente vê essas quedas no minério de ferro e olha só o comportamento da Vale muito similar, né? Em alguns momentos até se destoam, né? Mas eles tendem a se caminhar lado a lado e vale destacar que mesmo quando a Vale sobe mais do que o minério de ferro, ela sempre esteve, na maioria desses períodos aqui, descontada, porque ela está descontada perante aí seus pares internacionais. Mas a verdade é que ela vai oscilar conforme o minério de ferro, porque vai ser a commodity aí principal dela. E a gente vê aqui o cobre também mostrando, né, um aumento significativo. Ele depende um pouco menos aí, né, exatamente da China, mas vai depender muito aí do aquecimento mundial também, né? Ele vem aumentando. E aí com medo de recessão, olha como ele vai responder muito aí na questão da recessão, né? Ele começa a cair, mostrando aí talvez um desaquecimento no mundo. E aí a gente lembra de cara, né, a Aura Minerals também, né, que tem aí commodity de cobre, na própria Vale. Várias empresas aí com commodity de cobre pode estar aí sofrendo um pouquinho também com isso. E a gente vê o petróleo, né, que vinha aqui numa lateralização, depois a queda aí com o receio da pandemia, né, que ia desaquecer o mundo, depois um aquecimento, uma alta infinita, mais alta ainda aí por conta da guerra, né, e tudo mais, essa alta aqui disparada, né? E aí esse medo aqui mistura, né, de demanda que ainda não está tão boa, como um possível desaquecimento futuro. E assim o mercado vai indo.
Eu, dada essa premissa aí dessa guerra que ainda continua, mais confiante ao petróleo do que ao minério de ferro neste momento, mas assim, em algum momento a gente vai ter também uma clareza maior com a China. Eu confio muito no mercado, na economia chinesa, então também acho que não vai haver uma recessão lá, né? Em algum momento vai acabar contornando, né? Mas é lógico que pode cair antes de subir, então essa é a nossa grande questão que a gente tem que ficar acompanhando dia a dia. Então, o que a gente pode concluir com esse vídeo? Que o PIB dos Estados Unidos e da China é muito importante para o Brasil comercializa muito com eles, tem muitas commodities, tem um impacto direto nas commodities, então caindo as commodities é mais um impacto ainda no Brasil, o impacto aí direto na Vale, na CS Mineração, nas empresas aqui vinculadas às commodities. O Brasil entrando em problemas com o PIB também vai ter um impacto muito pesado aqui nas ações de banco, setor financeiro, vários outros setores, obviamente, mas estou citando aqui o muito óbvio, né, que o banco vão ser extremamente aí impactados, assim como as seguradoras também no setor financeiro aí de modo geral. E nós temos com tudo isso, sabemos aí cavar para onde vai? Não, mas a gente vai acompanhando o cenário, vai vendo que as bolsas estão ficando aí cada vez mais baratas, vai fazendo a mensuração do risco para ir calibrando os aportes. Existe aí quem quer acertar o fundo perfeito ou não, eu só vou calibrando meus apostas. Tá muito feia a situação futura? Beleza, então não vou aportar tudo, vou aqui guardando uma gordurinha e assim eu vou fazendo. Cai um pouco mais, eu já dou uma aceleradinha nas compras e é para isso que eu uso o macro, usando o estilo Warren Buffett, comprar ao som dos canhões, sem querer aí prever o fim do fundo, mas também não ficando de olhos fechados para ficar sem caixa quando tiver oportunidades às vezes ainda melhores, como vem acontecido agora, por exemplo, em julho, quando aportei junho e julho aí aportando acima da média que eu vim aportando aí no ano inteiro. Eu gostaria de saber a sua tática em relação à crise. Você simplesmente sai comprando todos os meses, você tenta fazer um pouquinho de caixa ou você quer acertar o fundo do fundo? Deixe seu like, um abraço e até o próximo. Valeu!